Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo, que eu tenho a honra de receber a candidata Soraya Tronic, que é advogada natural de Dourados, está no primeiro mandato como senadora, mas já foi uma revelação, muita gente conheceu por meio da CPI da Covid, a atuação feminina teve o nome e sobrenome de Soraya Tronic, que é candidata à presidência da República pelo partido União Brasil. Seja muito bem-vinda, candidata. Lilian, é um prazer estar aqui no Grupo Perfil Brasil. Muito obrigada pela oportunidade, principalmente por poder me apresentar para a população brasileira. Pois é, porque muita gente tinha aí o Luciano Bivar saindo nessa disputa à frente da candidatura. De repente, pelo menos para nós eleitores, foi uma surpresa, para nós jornalistas, enfim. Soraya Tronic, teu nome foi aí alavancado à presidência e recebendo o apoio aí dos colegas de partido. Como é que foi para você? Foi uma surpresa também? Olha, nós já estávamos conversando nos bastidores sobre essa questão. Eu viria como vice do presidente Luciano Bivar, o que para mim foi assim a maior honra para mim ter sido convidada para essa missão de ser vice de Bivar. Quando o partido todo tomou a decisão, até por questões pessoais do próprio presidente Bivar, e vieram com esse convite e depois de bastante analisar, de conversar com a família, eu resolvi aceitar. E eu tive a unanimidade da cúpula do partido. Isso me deixou muito segura e foi o que o próprio presidente Bivar havia exigido naquele momento lá atrás, quando o União Brasil resolveu lançar uma candidatura própria, resolveu tomar uma posição no país, o maior partido do país. E quando veio a proposta do meu nome encabeçar a chapa, eu também fui agraciada com a unanimidade, isso me deixou confortável. Agora, quando eu tenho uma mulher concorrendo à presidência do Brasil e tem outras mulheres também na disputa, a gente fica pensando, nossa, será que chegou a nossa vez? A gente tem uma maioria de um eleitorado feminino. Como é que você avalia a participação feminina nessas eleições? E por que até então a gente tem tão poucas mulheres em cargos públicos? É sempre o homem majoritariamente, a mulher é sempre minoria nos palanques, na política que se faz aqui. Apesar desse protagonismo, Lilian, agora como candidatas à presidência da República, isso não acontece ainda dentro do Poder Legislativo. Para você ter uma ideia, em 2018, o Mato Grosso do Sul não elegeu nenhuma mulher para deputada estadual no Mato Grosso do Sul. São 24 cadeiras. Nós não elegemos, 4 anos atrás. Nós estamos caminhando de uma forma muito lenta ainda, muitas propostas legislativas que nós aprovamos lá no Senado, uma delas para equiparar o número de cadeiras, não só de candidaturas femininas, que no caso a obrigatoriedade é de 30%, mas cadeiras femininas, nós aprovamos com muita rapidez dentro do Senado, mas a proposta parou na Câmara, com dificuldade até de aceitação por parte de deputadas, infelizmente. Então foi uma grande surpresa agora esse protagonismo em candidaturas femininas à presidência da República. Isso pode ser sim um alerta, graças a Deus, para que as pessoas prestem atenção. Não é uma questão de sexo ou de gênero, principalmente de capacidade. Mas eu posso dizer para você que as mulheres são bem mais estudiosas e dedicadas. Então elas têm condições sim de tocar um país com muita capacidade. E eu me alegro quando eu vejo uma candidata feminina, porque uma mulher como candidata à presidência, porque muitas vezes o homem está lá e fala, vamos colocar uma mulher como vice para ficar bem na fita, porque é moda, porque é feio um palanque todo masculino, tem que ter uma presença feminina pela cota, sabe lá, e você está saindo como candidata. E como fazer para mudar essa realidade? Porque agora a gente está falando, né, do cenário político, mas legislativo, executivo, judiciário, a gente tem uma maioria masculina. Como fazer? Qual a tua proposta para mudar esse cenário? Lilian, surgiu uma ideia um dia que o ministro Barroso estava dando uma entrevista e ele falou que ele disse que valorizando as mulheres, que as cadeiras no legislativo precisavam ser aumentadas, precisávamos ter uma paridade. E eu fui analisar, eu vi que nos tribunais superiores e nos próprios tribunais de justiça dos estados, o número de mulheres é muito menor, muito aquém ainda até mesmo do número de parlamentares mulheres. E aí eu fiz uma proposta legislativa nesse sentido. Mesmo porque
Para as cadeiras de desembargadoras e de ministras, nós temos o 5º Constitucional, que são cadeiras direcionadas à OAB e ao Ministério Público. E nós vimos que, por mais que as mulheres já sejam maioria na OAB também, elas não têm elas não são abraçadas pelos seus pares na hora de serem escolhidas como desembargadoras e como ministras. E aí essa proposta legislativa visa equalizar isso. Agora, você já sofreu machismo sendo mulher, claro, né? Porque todas as mulheres sofrem diariamente, mas enfim, como política, na política, como senadora, como é que foi? Já teve alguma situação constrangedora? Olha, de uma forma velada, sim. Por incrível que pareça, os homens dentro do poder legislativo, os colegas senadores, nos tratam muito bem, com muita educação, mas não nos colocam nas rodas de discussão de poder efetivo. É interessante isso. Uma vez eu até disse na tribuna para o presidente Rodrigo Pacheco que nós gostaríamos de ter relatorias relativas a orçamento, infraestrutura, questões que geralmente são ligadas aos homens, mas que dizem respeito ao poder do recurso financeiro. Geralmente essas relatorias são distribuídas para as mulheres, para os homens, perdão, mas para as mulheres são distribuídas relatorias relativas à violência contra a mulher, àqueles menos favorecidos, e eu dei a ideia para ele de que essas pautas têm que ser cuidadas pelos homens e que nos dessem mais oportunidades para discutir economia, infraestrutura, enfim. Na CPI da pandemia, CPI da Covid, eu vi que vocês, mulheres, precisavam gritar, bater na mesa para ter voz, para não ser interrompida. Alguns depoentes chegaram a chamar senadoras, colegas de loucas, usaram termos que não usariam com homens, né? Isso é um reflexo, né, do machismo. Como é que a senhora avalia a sua participação e o aprendizado numa CPI de uma relevância como essa, que ajudou a salvar vidas e colocou o dedo na ferida do Brasil, que era Manaus, a falta de respiradores, as mortes, enfim. Como é que você se sente tendo participado de um momento tão importante como esse para o país? Quando um dos senadores, dos membros lá da CPI, falava grosso, falava alto e batia na mesa, ninguém falava nada. Quando uma mulher levantava um pouco mais a voz, era chamada, no mínimo, de histérica. A senhora está descontrolada, né? Uma coisa assim. É isso aí. Bem assim. Mas, por incrível que pareça, tudo aquilo que a gente exclui toma um protagonismo, né? E foi assim com as mulheres lá no Senado Federal. Nós temos uma bancada bastante heterogênea em questões ideológicas, mas o mais interessante é que nós somos unidas naquilo que mais importa. E a gente consegue separar tudo isso e trabalhar como time. E nós fizemos isso todo mundo conseguiu perceber sem a gente ter que falar. Nós fomos excluídas a priori, não nos deram uma cadeira lá, mas nós conseguimos ter voz, conseguimos sair do ostracismo naquele momento e participar efetivamente. E digo para você, as mulheres eram as mais estudiosas, as mais dedicadas, e os homens tremiam quando eram as mulheres que iam fazer as perguntas. Isso acontecia. Não muito. Dava nem para derrubar o argumento, porque eram argumentos tão sólidos que dessa vez, né, não tem como entrar o machismo quando existe o conhecimento. Acho que é por aí, né? E aí você impõe o respeito quando você mostra que você tem conhecimento. E às vezes a gente até percebe que um homem não precisa estudar tanto para galgar, né, lugares maiores em qualquer instituição, enfim. Candidata, a senhora falou agora há pouco sobre ter voz, sobre a briga que foi ter voz por meio de competência, por meio de estudo e tal. Como é que vai ser ter voz diante dessa polarização raivosa que a gente está vendo? A senhora falou em educação também, que muitas vezes está em falta nesse cenário eleitoral que a gente vê hoje. Então, uma polarização raivosa, quem odeia Lula está de um lado, quem odeia Bolsonaro está... É uma polarização raivosa, odiosa, em que o diálogo muitas vezes não prevalece. A senhora está preparada para esse cenário aí que se apresenta? Olha, depois que eu entrei na vida política da forma que eu entrei, eu me sinto preparada para muito mais do que eu ousei imaginar, Lilian. E Deus tem me dado força para isso, eu sinto força nas pessoas que estão à minha volta, na família. E o que mais me deixa indignada hoje? Nós sabemos, todos nós sabemos, é muito
comum a gente escutar isso fora do país, que o brasileiro é um povo amoroso, hospitaleiro. É isso que nós escutamos. E o que a gente tem visto é ódio. E alguém plantou esse ódio, alguém está plantando. Eu vejo como assim um pecado mortal esse ódio que pessoas da política têm plantado no seio da família brasileira, na nossa população, entre os nossos amigos. Isso tem feito muito mal para o país. Quando me perguntam com quem que eu vou conversar durante esta campanha, eu digo com todos os brasileiros. Eu não tenho bolha, eu não falo para bolhas, eu falo para todos os brasileiros, porque o que eu entendo? Hoje não é mais essa questão ideológica que vai reinar. O que nos une como brasileiros, como povo, é muito maior, Lilian, do que qualquer desavença, qualquer coisinha, qualquer questão ideológica que possa nos desunir. Nós precisamos tomar consciência disso, porque tudo isso está sendo feito para nos distrair. E eu vou trazer essa verdade à consciência das pessoas. Enquanto a gente se distrai aí com bobeira ideológica, as pessoas vão... como que a boiada deles vai passar por cima de todos nós. E o que é que nos une, Lilian, como brasileiros? O que interessa às pessoas de direita, às pessoas de esquerda, às pessoas de centro, a qualquer brasileiro? A questão econômica. Nesse momento, tem gente na fila do osso procurando comida. Isso é inaceitável. Pois é, o problema econômico atinge todos os brasileiros, sem exceção, do mais pobre ao mais rico. Está todo mundo numa insegurança tremenda, né? Afora esse nome que estão dando para a fome, de insegurança alimentar. Parece um neologismo, né? É um nome novo e que também é feito para nos distrair. Afora a parte técnica, de deficiência nutricional, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para o brasileiro que não sabe nem o que é isso, insegurança alimentar. Quando você não tem comida, você sente fome. Quando o seu estômago ronca, é porque você está com fome. Então, por favor, não nos distraiam no nosso problema. E vamos enfrentar. Não tenho medo, Lilian. Eu tenho uma coragem que me assusta muitas vezes, mas que eu vou enfrentar e não tem polarização que vai me parar. Em algum momento, candidata, a senhora foi procurada por Simone Tebet, Ciro Gomes, alguém para uma eventual união nessa terceira via? Lá atrás, foi o próprio Luciano Bivar, presidente do União Brasil, que encampou essa questão de uma via única ou uma solução. Eu não gosto do nome terceira via. Para mim, esse nome de terceira via já está em terceiro lugar. Para mim, não está. Nós somos a solução, nós somos a via. Eu entendo que a nossa candidatura, a proposta do União Brasil, essa proposta de uma reforma tributária rápida, eficiente e simples, que é o nosso mote, é isso que vai trazer uma solução. Nós estamos trazendo a solução para o país. E partidos conversaram conosco, todos nos procuraram, nós tentamos agregar essas pessoas que não estão nesses dois polos, mas não foi possível. Não tem problema, nós vamos enfrentar do mesmo jeito. E falando em enfrentar esse principal problema que é a fome, que é a economia da forma que está, a nossa inflação galopante, enfim. O seu vice, Marcos Cintra, uma pessoa que tem uma vasta experiência na área de exatas, quais são as propostas que a senhora apresenta em relação à economia? Reforma tributária já está aí à frente dessa lista? Pois é, o nosso carro-chefe é uma questão que vai solucionar o problema econômico que nós vivemos agora. Eu sou da área de humanas e tenho estudado economia como ninguém. Para mim está sendo um grande desafio, mas eu venho me dedicando muito a este tema. E quando veio a opção de Marcos Cintra ao meu lado, nada podia ser mais seguro para a população brasileira do que esse nosso time. E então ter Marcos Cintra, que é o pai do imposto único, é um homem que tem formação em Harvard, um professor da FGV, alguém que entende como ninguém de cada número, cada vírgulazinha, que a gente tem assim se debruçado sobre o assunto para entregar algo palpável e concreto para todos os brasileiros. Não poderia ter melhor pessoa para ficar ao meu lado. Esse imposto único, muita gente tem dúvidas, tem um certo receio de que, ai meu Deus, CPMF de novo. Mas não. Qual é a diferença? Não é mais um tributo. O objetivo é unificar mesmo os tributos e não ser mais um?
Com certeza, não tem nada a ver com isso que as pessoas vêm comparando, tanto que eu não gosto nem de falar o nome dessa contribuição que aumentou a carga tributária por 11 anos lá atrás. Era provisória, né? Era provisória, tanto que é contribuição provisória o nome, e ficou provisória por 11 anos. Enganou a população, as pessoas ficaram traumatizadas. E a nossa proposta realmente faz uma substituição e uma simplificação. Nós vamos substituir 11 tributos federais por apenas um, que é o Imposto Único Federal, numa alíquota de 1,26%. Então isso vai aquecer a economia, vai facilitar a nossa vida e vai ajudar a população naquilo que mais nos interessa hoje. Porque quando a economia vai bem, Lilian, tudo vai bem. E por isso, esse é o nosso principal ativo. Agora, senadora, tem uma outra questão que assim, a senhora tem bandeiras muito similares em termos de família, costumes, até na economia mesmo em relação ao atual presidente e candidato Jair Bolsonaro. Qual é o seu diferencial? Lilian, não é que nós somos diferentes, nós estamos hoje, e eu, Soraya, como candidata, e todos nós do União Brasil, carregando as mesmas bandeiras que nós carregávamos em 2018. A bandeira do combate à corrupção e do mercado liberal. Isso é o que a gente mais se apoiou naquele momento e nós continuamos com essas bandeiras, defendendo esses princípios. Esse é o nosso diferencial, nós nos mantemos fiéis ao eleitor. Agora eu queria agradecer a sua presença aqui, muito obrigada, sucesso aí nessa trajetória e que venham mais mulheres candidatas à presidência, assumindo a presidência do Brasil, enfim, ocupando o cenário político. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês.